Oi, gente, bem-vindo ao Tomoyaki é o recap nome do nosso de protagonista, animes. e como jornaleiro de meio período, nesse dia ele estava trabalhando entregando jornais, até que de repente, uma boina branca voa caindo na sua frente, e assim que ele se aproximou É de para uma pegar o item, garota, ficou adivinha completamente só. vislumbrado com a beleza de uma garota no topo de uma Visto de colina. Mas mal cima. sabia ele que a partir desse dia em diante, a sua Ah, vida iria mudar completamente. e aí, foda-se pra sempre. No colégio privado Toyagasaki, uma estudante chamada Eris estava procurando seu nome na lista de aprovados para o ensino médio. Será E que é nessa foi? hora que ela acaba sendo cercada por vários outros estudantes querendo um pouco da sua atenção, já Por que quê? ela era a garota mais Eu popular esse... da escola. Enquanto celebridade. isso, dentro da sala Celebridade de não, aula, mano. o Garota nosso mais protagonista e o poderosa seu só. amigo começam a reparar no quão linda era a nova estudante. Porém, E ele tá desinteressado na nem garota, aí. Tomoya diz que garotas 3D eram muito problemáticas e que para Garota ele, uma 3D, heroína o que Moe era significa tudo isso? o que ele precisava naquele momento. Porém, mais tarde, assim que as aulas acabaram, o nosso protagonista vai até o corredor do colégio se encontrar com Eri. E como velhos amigos, ele faz uma proposta para ela desenhar um jogo romântico baseado na Não, garota que ele não viu quero no não. alto da colina. E quando ela perguntou por que exatamente ela teria que aceitar o trabalho, Tomoe responde Ela que a tá garota apaixonada. era a única capaz de transmitir exatamente o que ele estava pensando, já que ela era uma das Fudeu. melhores ilustradoras 2D que ele já conheceu na vida. Porém, mesmo após ter falado isso, a garota rejeita dizendo que era tarde demais para ele tentar convencê-la de alguma coisa. No Ela outro tá dia, apaixonada. Tomoe e toda a sua escola estavam reunidos para a cerimônia de abertura, e como representante, uma estudante chamada Utaha acabou sendo chamada até a frente para receber um prêmio como a aluna mais inteligente daquele ano. E por ela ser uma escritora muito renomada, Tomoe resolve perguntar à garota se ela poderia encontrá-lo depois das aulas no terraço da escola, pois ele tinha uma coisa muito importante para discutir com ela. E mais tarde, Caraca. assim que o nosso protagonista chegou no lugar marcado, ele oferece para a garota um pão e um pouco de leite, e depois disso Ué, pergunta educado. para ela se ela gostaria de fazer parte do seu projeto de criar um jogo romântico. Porém, após o Taha avaliar o roteiro, amassou e jogou no chão, dizendo que Não, aquilo não não presta. se passava de um lixo criado por um amador. E após Tomoya ouvir aquilo, ele se levanta e implora para ela dar pelo menos uma chance para ele, dizendo que se por acaso ela mudasse de ideia, iria encontrá-lo na sala de audiovisuais. Depois da aula, beleza. Tomoya estava andando pelo corredor até que ele acaba sendo parado por uma garota, dizendo que a Utaha estava esperando ele na sala dos professores. E assim que ele virou as costas, percebe que aquela estudante era a mesma garota da boina branca que iria inspirar o seu Caraca. mangá. E então, muito surpreso, Tomoya corre em sua direção e tenta se aproximar da garota, perguntando se ela gostaria de ir em um encontro com ele. E assim que a garota aceitou, Do ele nada, acaba tão levando rápido ela assim? para uma sorveteria. E assim que a garota aceitou, ele acaba levando ela para uma Ou sorveteria ele tá local. E após ele algum tá tempo estudando a ali conversando, Tomoya encara garota. ela por alguns segundos e logo depois diz que nunca reparou isso, mas que ela era muito bonita. E talvez mais do que isso, era esteticamente perfeita. Porém, como todas Ué? as qualidades têm os seus defeitos, ela não possuía uma identidade marcante, por isso saía sempre despercebida por ele. E como ela era sua heroína principal, isso o incomodava muito. Porém, Muito, quando a porque tem garota que ouviu recuperar aquilo, a moral pergunta se por dela. acaso ele estaria se declarando para ela. Mas antes que ele pudesse responder alguma coisa, a Utaha aparece junto com Eris, senta na sua mesa e Ciúme. pergunta ao Tomoya se ele pelo menos tinha algum plano para fazer aquele projeto dar certo. E foi daí que ele levanta e diz que não importasse o que acontecesse, ele criaria o simulador de encontro supremo mais famoso da história. E que para isso dar isso, vai certo, criar o transformará Tinder? Kato Megumi na heroína principal que derreterá corações. E já no outro dia, Tomoya resolve marcar um novo encontro com a garota, mas dessa vez seria na sua casa. E assim que eles Mais chegaram lá, Tomoya faz a intimista. garota jogar todos os simuladores de encontro que ele tinha. Porém, as suas decisões dentro do jogo sempre eram as piores. Mas convicto que ele a mudaria, um pouco mais tarde, quando ela se levanta para ir embora, Aí tem Tomoya um implora 5, para que a será garota dormisse na sua PS5? casa e que pelo bem do seu Ah. sonho, pediu para que ela fizesse dele um homem naquela noite, onde os dois passaram Ok, jogando até beleza. amanhecer o dia. E de tarde, assim que o nosso protagonista acordou, ele acaba se assustando com Eri dentro da sua casa fazendo alguns rascunhos. E quando ele perguntou o que ela estaria fazendo ali, Eri disse que estava apenas procurando um lugar sossegado para desenhar os seus pra desenhos trabalhar? mais 18, já que ela não poderia fazer isso em casa pois tinha visita. E assim que ela terminou de falar, alguém bate na porta E quando eles adivinha só perceberam quem que é? era a Utaha, a garota se apressou e procurou um lugar para se esconder, A com medo dela nerdzinha. achar que os dois estavam tendo um caso. E após Utaha entrar no quarto, o nosso protagonista pergunta o que exatamente ela veio fazer ali. E é daí que a garota diz que estava um pouco nervosa, já que seria a sua primeira vez, e começou a se Como aproximar assim? lentamente do garoto, tocando no seu abdômen com interesse um E pouco descendo. suspeito. E muito envergonhado com aquela situação, Tomoya diz que era a regra da casa tratar os convidados como realeza, mas que eles não precisavam com chegar devido naquele ponto. respeito. E quando ele falou isso, a garota ri e disse que Qual era ponto? brincadeira, e o seu objetivo ali era apenas animar ele um pouco para o Tá, seu projeto. obrigado. E mais tarde, depois que as duas garotas foram embora da sua casa, Tomoya começa os preparativos para dar início ao seu
seu game. Porém, ele acaba desperdiçando vários dias com bloqueio criativo. E já no último dia, Tomoya vai até o lugar onde encontrou Kaito Megumin pela primeira vez. Mas o que ele não esperava era que a garota, sabendo que ele estaria ali, apareceria novamente com a mesma roupa, perguntando se era aquela heroína que ele estava esperando encontrar. Porque se fosse, ela iria ajudá-lo da melhor forma possível. E assim que o nosso protagonista ouviu aquilo, pegou a mão da garota dizendo que eles iriam para casa, pois tinham muito trabalho pela frente. Não no brinca. outro dia, Tomoya estava voltando das aulas junto com Kato, e por esse motivo ele pergunta à garota se ela leu as light novels que ele havia emprestado no dia anterior. E assim que a garota confirma dizendo que elas eram incríveis, Tomoya levanta falando que não se vê muitas autoras colegiais por aí, mas que para ele essa era a diferença entre as outras garotas e a Utarra, que na sua concepção estava acima dos deuses. E um pouco mais tarde depois disso, Tomoya estava trabalhando junto com a sua equipe para desenvolver o jogo, até que ele pergunta se de alguma forma ele poderia ser útil para as duas garotas. E é daí que a Utarra diz que ele poderia começar arrecadando milhões de ienes para o fundo do projeto, já que os CDs e a programação não iriam sair de graça. E muito assustado com a quantidade que ele teria que desembolsar, Tomoya agacha no chão dizendo que ele era pobre e não teria todo aquele dinheiro. Porém, é nesse momento que a Utarra levanta e vai em sua direção, dizendo que poderia desembolsar tudo com uma pequena taxa de juros para ele. Porém, tudo isso teria um preço. E assim que ela se aproximou do seu ouvido para dizer alguma coisa muito safada, ela separa os dois e começa a bater no Tomoya muito envergonhada com aquela situação. E depois disso, assim que eles terminaram a parte do projeto, Tomoya vai direto para o seu trabalho de meio período. E é nesse momento que Kato acaba entrando no estabelecimento acompanhada de um garoto. E quando o nosso protagonista viu aquilo, entrou em choque de primeiro momento por pensar que aquele era o seu namorado. Porém, após ela esclarecer que seria o seu primo, Tomoya fica um pouquinho mais tranquilo. Porém, pergunta se ela poderia se afastar dele por enquanto, porque isso poderia acabar atrapalhando o seu personagem. E após falar isso, ela aceita a sua proposta, mas só se os dois saíssem naquele final de semana. E já no encontro, um tempo depois daquilo, Tomoya decide levar a garota até a abertura do shopping daquela cidade. E assim que eles chegaram lá, conversaram bastante, se entendendo cada vez mais. Já ali no finalzinho do encontro, Kato compra um óculos vermelho e coloca no rosto de Tomoya, dizendo que combinava muito com ele, e agradecendo logo em seguida por ele estar sempre ao seu lado. Mas ele é pobre, porra, não tem como comprar. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, valeu, falou! Recap e animes.